Mateus capítulo 22, 29, diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje é uma escola dominical, vamos estudar a Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Trouxe? Você trouxe o seu celular? Trouxe? Que bênção. Vamos orar? Feche teus olhos. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, meu Senhor. Nós nos reunimos aqui para estudarmos a tua palavra, para crescermos, para aprendermos, para entendermos, para conhecermos toda a tua palavra. Tua palavra, ela é preciosa. Tua palavra nos ensina, tua palavra nos corrige, tua palavra nos orienta, tua palavra nos santifica. E nós precisamos da direção, da unção, da graça. A tua palavra diz que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir por meio da tua palavra. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Por isso, venha nos abençoar, falar aos nossos corações, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quem que um dia disse que nunca entraria numa igreja evangélica, levanta a mão. Quem que um dia disse que nunca ia ser crente, levanta a mão. Eu também. Bem feito. Você não disse, agora você é, né? Nunca disse que ia ser evangélico, nunca disse que ia ser. Não, jamais vou entrar numa igreja. Está louco? Ali só tem fanático. Louvado seja Deus pelo seu fanatismo. Hoje você está aqui, né? E o pior que vem aqui terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, vem todo culto para buscar a Deus. Não é bom isso? Mudança de vida. A gente tem que ter conhecimento. A Bíblia diz que o salário do pecado qual é? Como é que você estava sem Deus? Morto. Amém? Um dia você aceitou Jesus e nasceu. Agora você tem uma nova vida. E nós precisamos aprender, conhecer sobre a palavra de Deus. Eu dou aula no Instituto Bíblico sobre religião, seitas e heresias. E é interessante que, quantos caminhos existem? Quantos caminhos existem para ir para o céu? Quantos salvadores existem? Você tem certeza que você está no verdadeiro caminho? Os outros estão errados? Sim. Você acha sim ou não? Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão. Todo mundo é filho de Deus? A gente precisa aprender. Eu estava dando aula um dia lá na Operação Vida, e um aluno perguntou para mim assim: por que vocês não fazem o sinal da cruz? Aí eu perguntei para ele assim: você faz o sinal da cruz? Ele falou para mim: eu faço. Eu falei: então eu vou explicar para você porque eu não faço, se você explicar para mim por que você faz. Explica para mim por que você faz. Aí ele falou assim: eu não sei. Eu falei: você que faz e não sabe explicar por que faz, eu que não faço vou explicar por que não faço? Não vou explicar para você. Não é verdade? Como é que a gente vai explicar uma coisa que eu não sei, não é verdade? A gente não faz. Você que faz, você tem que explicar, mas eu não sei. Então, faz porque todo mundo faz. A gente entra numa religião porque todo mundo entra. Não é verdade? A gente tem uma religiosidade, né? Por tradição. A gente recebe dos pais e é sem questionar. Um dia perguntaram para mim assim, falaram para mim assim: vocês crentes, vocês evangélicos, vocês são muito soberbos. São muito presunçosos. Aí eu falei para ele: por quê? Porque vocês se acham o dono da verdade. A pergunta é: nós somos dono da verdade? Sim ou não? Eu disse para ele: não, querido, nós não somos dono da verdade. É o contrário. A verdade nos possui. A Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço. Olha, você tem valor. Sabia? Olha para quem está ao seu lado, digo para ele: você tem valor.
Você não é um qualquer. Você não é um zero à esquerda. Ainda que pareça, mas não é. Você é comprado. A Bíblia diz que o Senhor nos comprou, nos resgatou, nos libertou, nos deu a nova vida. Pelo sangue precioso. Quando Ele foi crucificado, levou prego nas mãos, né? Porque nossas mãos estão sujas de sangue. Quando Ele levou uma coroa de espinho na cabeça por causa dos nossos maus pensamentos. Quando na sua boca colocaram fel, é por causa da nossa fala, daquilo que a gente fala. Quando furaram o lado dele, do seu lado, porque o nosso coração é contaminado. Quando furaram os teus pés, porque os nossos pés caminham para o mal. Jesus leva na cruz do Calvário todo o nosso pecado. E na cruz do Calvário Ele leva o meu pecado e o seu e nos resgata. Nós temos um grande valor. Hoje nós não somos um qualquer. Nós somos geração de Deus. Amém? A Bíblia diz assim: dá a César e dá a Deus. Sabe quem é de Deus? Sabe quem? Diga assim: eu. Está vendo? Você tem valor, cara. Pode não parecer, mas tem. Deus mudou a nossa história. Se alguém está em Cristo hoje, as coisas velhas. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Alguns bastante. A Bíblia, para você que não sabe, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Sabia disso? A Bíblia ela é a palavra de Deus. Quantos livros tem na Bíblia? A Bíblia é um livro só, mas tem 66 livros. Tem muita gente que não sabe disso. Eu atendi uma moça há um pouco tempo lá na Operação Vida, e ela falou assim: eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não consigo largar do cigarro. É possível isso? É? É sim. Tem muita gente que é preso ainda em muitas coisas. Mas por quê? Porque não leva Deus a sério. Conhecereis a verdade? Eu falei: você faz tempo que está na igreja? Faz. Quantos livros tem a Bíblia? Não sei. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Não sei. Falei para ela: sabia que a Bíblia ela é uma biblioteca, tem 66 livros? Qual livro que você vai ler? Não sei. A gente precisa aprender. Todos nós nascemos. É igual uma criança. Uma criança quando a mulher está grávida e a criança nasce, como é que ela nasce? Ela nasce inteira ou nasce por pedaço? Um dia nasce a cabeça, fica a cabecinha lá. Outro dia nasce um braço, vai montando uma criança. Ela nasce perfeita, não é? Quando nasce, mostra assim para o pai e para a mãe: olha que linda, olha assim aquela coisinha, diz: olha que lindo, que maravilha. Já nasceu, perfeita. Agora, o que a criança sabe da vida? Assim é o crente. Quem já aceitou Jesus aqui como Senhor e Salvador? Quem nasceu de novo? Levanta a mão. Quem não nasceu ainda, quem não levantou está morto ainda. Vou perguntar de novo: quem nasceu de novo, levanta a mão. Isso, você está vivo, tem que responder. Quando a gente fala amém, aí o crente fala amém. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. A gente tem que entender por que eu nasci, por que eu estou vivendo e para onde eu vou. Quando a Bíblia fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é Evangelho? O que é a palavra Evangelho? O que significa essa palavra? Boas novas, boas notícias de salvação. É você sair para o mundo e dizer: olha, Jesus é o Senhor, maravilhoso, mudou a história, minha história pode mudar a tua. É você pregar isso, mostrar para as pessoas. A mulher samaritana que tinha ido no poço buscar água, e quando ela ouviu Jesus falar, ela diz assim: dá-me desta água para que eu não tenha que vir aqui mais beber. E Jesus diz para ela: a água que eu te der fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero desta água.
E ela largou o cântaro ali e foi na cidade anunciar, a ponto da cidade vir ouvir Jesus. Porque ela foi cheia da palavra de Deus. Zaqueu, quando subiu no árvore, Jesus mandou ele descer. Diz a Bíblia que ele desceu gostoso, porque ele recebeu e foi comer na casa. Jesus foi comer na casa dele. Mudou a história. Quando nós temos uma experiência com Deus, a nossa vida muda da água para o vinho. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio? Não, era o verbo não. No princípio, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus. Como é que a terra era? Como é que a terra era? Como é que nós éramos sem Deus? E diz aqui assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o versículo 3 diz, disse Deus, haja e houve luz. Vamos ver, vamos seguir mais para frente, no livro de João, o Evangelho de João. A terra sem luz, a terra quando estava em trevas, ela não tinha forma, ela era vazia. A nossa vida também, quem nós éramos sem Deus? Fala a verdade. Fala a verdade, quem você era sem Deus? Fala a verdade. Nada, ninguém. No livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, versículo 4. O que diz aí no versículo 4 de João? Você percebe que aí fala que nele não é a luz dos homens, era a luz dos homens, nele estava a vida, não está mais? E a vida era a luz dos homens, não é mais? Na continuação diz assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos ler aqui no livro de Efésios, no capítulo Efésios, eu vou ler bastante a Bíblia contigo, porque assim você lê bastante hoje, aí durante a semana você não precisa ler mais. É isso? É porque tem muita gente que só lê aqui na igreja, chega em casa, guarda a Bíblia. É uma pena, mas é. O versículo 12 de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra principados, contra as potestades, contra quem? Príncipe deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, volta atrás um pouco. Lá na casa de recuperação, lá em Itanhaém, toda semana eu vou lá estudar a Bíblia com eles. Toda quarta-feira ou quinta, eu vou lá passar o dia com eles lá. E lá na sala, na capela, as Bíblias ficam lá. Cada um tem a sua, mas na capela tem que estudar a mesma Bíblia. É a mesma versão da minha, só que lá a Bíblia, como é uma Bíblia de um tipo só, a gente vai na página, porque eles não conhecem a Bíblia. A gente fala, procura em 2 Coríntios, eles não sabem onde é, então fica com dificuldade. Então a gente dá a página para eles, fala, página tal, você vai achar. Então eles vão na página. Aqui não dá para fazer isso, porque cada um tem uma versão. Mas, 2 Coríntios está na Bíblia, tá? 2 Coríntios capítulo 4. Não é para os corintianos, não. Isso aqui é Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios 4, 3 diz assim, se o nosso evangelho está encoberto, para quem está encoberto? Para quem está encoberto? Lê aí, para os que? E o que mais? Nos quais o Deus desse século cegou o quê?
o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma outra referência, lá em 1 João, lá nas cartas, lá no final da Bíblia, 1 João, no capítulo 5. Primeira João 5,19. Sabemos que somos e que todo mundo está onde? O Deus do século, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento. O que está cego nas pessoas não é os olhos físicos, é o entendimento. As pessoas têm um entendimento cego, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, porque ele não pode entendê-las, porque as coisas espirituais, elas se julgam espiritualmente. Para mim entender isso, eu tenho que sair das trevas para a luz, eu tenho que entender. Sabemos que hoje nós somos de Deus e que o mundo todo, hoje a gente olha a situação do país, a gente vê as pessoas fazendo um monte de loucura, e nós criticamos, mas nós temos que ter uma compreensão que as pessoas fazem todo tipo de erro, de pecado, todo delito, comete um monte de coisa, não é porque eles não prestam, é porque eles estão perdidos. O mundo está sob a influência do mal, o mundo está sob a influência do diabo, foi entregue para ele, o diabo veio com a missão única. Qual é a missão do inimigo na terra? Amém? A palavra igreja, sabe o que significa a palavra igreja no original? Não sabe? Significa congregação dos tirados para fora. A missão de Jesus vir na terra, ele veio na terra com uma missão única: buscar. O que Jesus veio fazer na terra? Ele veio buscar quem? Ele veio nesse mundo nos resgatar desse mundo mal, porque o mundo inteiro, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. O mundo está perdido. E não tem jeito, não tem cura, não tem forma, não tem maneira. Quem é que pode endireitar? Tem um versículo lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 13, diz assim: atenta para a obra de Deus. Quem pode endireitar? Está escrito isso, Eclesiastes 7, 13. Quem pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Ninguém, pau que nasce torto. Não tem como. Tem jeito de mudar? Tem como mudar alguém? Não, só o poder de Deus. Para uma pessoa hoje ter uma nova vida, o que ele tem que fazer? Receber Jesus Cristo como? Ele tem que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quem crê será, quem não crê já está condenado. Quer ver uma outra referência aqui? Mateus capítulo 4. Diz assim, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: Jesus deixando Nazaré, capítulo 4, 13, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que há uma profecia sobre a humanidade. Olha o que diz aqui: a terra de Zabulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galiléia das nações. Olha o versículo 16, o que diz: o povo que estava, aonde estava o povo? Em trevas. O que aconteceu? Viu uma grande luz, e é o que estava sentado na região e sombra da morte, e a luz raiou. Vamos ver uma outra passagem no livro de Marcos, capítulo 10. É interessante que
Você pergunta, nós vivemos num país religioso. No Brasil, todo mundo acredita em Deus, não? Se você ficar ali no portão perguntando para todo mundo que passa ali na porta, você pergunta para as pessoas, se você crê em Deus, qual é a resposta que eles dão? Todo mundo. Quem é que veio de outra religião? Levanta a mão. Quem tinha uma religião? Cada um vem de um lugar, não é verdade? Cada um de nós veio de um lugar, né? Só que as pessoas, você pergunta para elas assim, quem é Deus? Não sei. Se você morrer hoje, para onde você vai? O que as pessoas respondem? Tem muita gente que diz assim, eu vou para o céu. Quem é que te garante que vai para o céu? Não, Deus é Pai. Deus vai levar todo mundo para o céu. É verdade isso? E quando você perguntar para uma pessoa assim, se você morrer hoje, para onde você vai? Ela falar, não sei. Ou ela disser, Deus é que sabe, é porque ela não sabe nada. Ela não entende nada da Bíblia. Porque quem sabe, sabe. Se você fechar teus olhos hoje, para onde você vai? Para onde você vai? Verdade? Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Por que você vai para o céu? Porque você recebeu Jesus Cristo, você saiu da morte para a vida, das trevas para a luz. A missão de Jesus é tanto que nesse capítulo 4 aqui que nós lemos, o povo estava sentado em grandes trevas, na região, no vale da sombra da morte, a luz raiou. Aí o versículo seguinte diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, desde então, a partir daí, porque é a primeira mensagem de Jesus, ele primeiro citou a terra de Zabulão, a terra de Naftali, o povo estava sentado, o povo que estava em trevas, na região no vale da sombra da morte, e diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Queridos, o reino dos céus, o reino de Deus é chegado na terra. Nós temos que sair desse sistema que nós vivemos, sistema maligno, diabólico, porque a missão do inimigo é destruir. Nós estamos vivendo, nós somos peregrinos estrangeiros, caminhando numa terra estranha, onde nós somos cidadãos celestiais, onde nós temos um destino. Nós somos filhos de Deus, nós somos criados de novo para viver aonde? Aonde nós somos criados para viver aonde? No céu. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Agora. Pô. Tem uma música que fala, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá eu verei o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Todo mundo fala isso, não fala? Mas quer ir para o céu? Quer agora? Não, agora não. É cedo ainda, né? Mas quer ir para o céu? Meu, o céu é maravilhoso. Jesus é assim, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há moradas, eu vou preparar lugar para que vocês estejam lá comigo. Eu quero que vocês estejam comigo. O céu é maravilhoso. Eu não vejo a hora de ir para o céu. Vou largar essa cadeira aqui. Se você quiser para você, fica, mas eu vou para lá. Nós receberemos um corpo glorificado. Amém? Quero ler a história de um camarada aqui, no livro de Marcos. Eu falei Marcos? É Marcos 10, 46. Livro de Marcos, capítulo 10, versículos 46. Fala sobre o cego de Jericó. Versículo 46 diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa,
levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É interessante que a Bíblia fala que o Deus do século, o Deus do século cegou. O que o diabo cegou? O entendimento. Nós, para as pessoas, nós somos considerados loucos, fanáticos. Fala a verdade, você pega uma pessoa que está passando por uma dificuldade terrível, um problema, aí você diz para ela assim: vamos na igreja comigo. Ela vem? Só se amarrar o bicho, senão não vem. Tem um ditado que diz assim: se não é por amor, para a gente vir para a igreja é pela dor. Ninguém vem para Jesus por amor, a não ser os filhos que vêm, entram na barca e vêm junto, mas em regra geral, o mundo, como o mundo está perdido, vivendo, e o mundo vive, está como esse cara aqui. Ele era cego e ele estava onde? Assentado, à beira do caminho. Né? O cara não anda, ele fica parado no tempo, fica parado. O caminho é vivo, o caminho é santo, o caminho é maravilhoso. E Jesus diz: eu sou o caminho. E as pessoas estão à margem da sociedade, cego porque não consegue perceber a desgraça que está vivendo, as coisas tudo saindo, vazando pelo ladrão, fugindo do controle das pessoas, e a pessoa está parada à beira do caminho, sentado, parado, o caminho que é Jesus, não consegue, as pessoas, não consegue, diz para a pessoa: o caminho é Cristo, cara, sai dessa vida. E a pessoa está ali com a mão estendida, dizendo: tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso. Então as pessoas vão buscar no sistema religioso. O sistema religioso significa o seguinte: sabe o que você tem que fazer? Você tem que subir uma escada de joelho. Então as pessoas vão lá na igreja da Penha, no Rio, que tem 365 degraus, aí o cara faz uma promessa para subir aquela escada de joelho que vai mudar o problema dele. Muda? Pula o cemitério e vai fazer um despacho lá no cemitério. Isso muda a vida da pessoa? Na África tem tribos lá que eles fazem um ritual onde eles pegam um facão, cortam o crânio assim, passam o facão, a cabeça, faz cicatriz, faz aquele sangue escorrendo, pega jornal, põe na cabeça, autoflagelação para pagar os pecados diante de Deus. Isso cura a pessoa? Não muda. As pessoas tomam calmante, antidepressivo, vivendo uma vida miserável, sabe, com insônia, não consegue dormir, sabe, você diz: você tem que buscar em Deus, vai na Bíblia, ora ao Senhor, sabe, as pessoas, isso muda a vida da pessoa. Sabe o que é bom para você? Põe um pé de coelho no bolso, que é bom, dá sorte. Meu, se pé de coelho desse sorte, o cara carregava o coelho inteiro. Uma figuinha pendurada no pescoço, uma ferradura atrás da porta, e tem que ser de 7 buracos. Eu sei porque eu já preguei na minha porta, não agora não, eu tirei, viu? Mas antes de me converter tinha na minha casa uma ferradura atrás da porta com 7 buracos. Tem que ser de 7 para dar sorte, com 6 não dá. O trevo tem que ser de 4 folhas para dar sorte, não é assim? O Buda tem que ser virado para a parede, põe ele na parede, vira ele de costa para a porta e enche ele de baixo de moeda. Você já viu isso? Sal grosso é bom. Se não está dando certo, joga sal grosso na casa. Põe uma figuinha, né? Põe um galho de arruda aqui, ó. Sabe por que as pessoas põem galho de arruda aqui atrás da orelha? Para quê? Por causa do mal olhado. Tem gente que tem um olho tão gordo que nem pé de arruda seca aquilo. Olho ruim, mau. E fica sentado como Bartimeu dizendo: me ajuda. À beira da estrada, o caminho passando. Fala a verdade. E não consegue sair daquela situação. Quem é que já esteve cego aqui? Levanta a mão. Sim, perdido. Você não consegue, nada dá certo. As pessoas,
Eu trabalho com dependentes químicos, todo mundo acha que aquilo é, apesar dos caras hoje ser tudo safado, sem vergonha, vagabundo, mas não são assim. Os caras têm personalidade, têm caráter, têm dignidade, mas o sistema corrompe porque eles vão atrás da bebida, eles vão atrás do sexo ilícito, eles vão atrás de mulheres, vão atrás de homens, vão buscar, vão atrás da cocaína, vão atrás da maconha, fazem isso por quê? Porque não prestam, em busca de uma satisfação, porque o sistema qual estão vivendo não satisfaz. As pessoas fazem um curso, termina aquele curso, se forma, aí vai fazer outro, faz 3, 4, sabe por que fazia? Em busca de uma satisfação. Fazem penitência, fazem um monte de coisa, e não encontra a solução para o problema. Quando Jesus fala, ide por todo mundo, prega o Evangelho, Ele está falando para o povo ir, dando um testemunho de vida, viver uma vida mudada, convertida, salva, liberta. A nossa vida tem que falar mais alto que as nossas palavras. Eu me lembro quando eu me converti, um dia eu falei para o pastor que eu queria, lá na minha terra, eu sou mineiro, pode não parecer, mas eu sou mineiro, e dos bons. Eu fui lá em Minas, eu queria ir lá pregar o Evangelho. Sabe por que eu queria ir lá em Poços de Caldas pregar o Evangelho? Porque eu entrei nas drogas lá com 13 anos. A minha juventude toda eu passei nas drogas. Meus amigos eram tudo viciado. A minha família toda sabia que eu estava nas drogas. E eu vivi uma vida marginalizada. Aí fui para São Paulo, fui para Minas, fui para o Rio de Janeiro, vivi, corri a vida, casei, tive uma filha, me converti. Aí eu falei assim, caramba, a imagem que o meu povo lá em Poços de Caldas tem de mim é que eu não presto. Eu vou lá mostrar para ele que eu mudei de vida. Falei para o pastor Natalino, eu queria ir lá na minha terra pregar o Evangelho, mostrar para a minha família que eu mudei de vida. E o pastor, muito doido, ele falou para mim assim, vai lá, abre uma igreja lá. É mesmo? Posso abrir uma igreja lá? Pode. Eu fui e abri uma igreja lá. É engraçado que a primeira vez que eu fui na casa de um pessoal amigo meu, na casa da dona Lourdes, que eu conhecia muito, eu conheci os filhos dela, e eu comecei a dar o meu testemunho, falar que Jesus mudou a minha vida, que Deus mudou, transformou, me libertou, e que agora a minha vida era outra, que eu estava muito feliz. E eu falei, eu vou abrir uma igreja aqui. Ela falou, é mesmo? Onde você vai abrir a igreja? Eu falei, aqui, na sua casa. Aqui? Eu falei, é. Falei, a igreja começa assim, a gente prega aqui. Aí eu falei para ela, e outra coisa, daqui 15 dias eu vou voltar, eu vou embora, vou voltar, a senhora convida as pessoas, convida os amigos, porque daqui 15 dias eu vou voltar, eu posso fazer outra reunião aqui? Aí ela ficou toda sem graça, falou, pode. Falei, então tá bom, daqui 15 dias eu estou aqui. Aí voltei para Santos, e dali 15 dias fui de novo lá, a semana inteira fiquei ligando para eles, para meus amigos, falei, vamos lá na casa da dona Lourdes, que eu vou estar lá, vou estar falando do amor de Deus, tá bom? E fui. E quando cheguei lá, 15 dias depois, a casa estava cheia, todo mundo queria ouvir eu falar daquilo que Deus fez, todo mundo curioso o que tinha acontecido. Uns 7, 8 meses depois, nós inauguramos uma igreja lá, o pastor foi lá, a diretoria foi lá, abriu uma igreja lá, e nós ficamos pregando, e foi. O trabalho só não foi para frente porque tinha que ficar lá, o pastor falou assim, o trabalho lá só vai para frente se você mudar para lá. Eu falei, não, minha mulher não quer ir, meus filhos não querem ir para lá, não posso ir não. Falei, então não dá. Aí passamos o pessoal que estava lá, eu fui lá, passei o pessoal que estava lá para a igreja do Evangelho Quadrangular, mas voltei para Santos com a sensação do dever cumprido. Porque o meu plano, minha vontade é que a minha família, os meus amigos, pudessem ouvir de mim que Deus tinha feito um milagre na minha vida. E que aquele Silvio tinha morrido, que agora, esse aqui, agora em Cristo, era uma nova criatura. Eu não estava mais assentado à beira do caminho, pedindo para as pessoas, pelo amor de Deus, me ajuda. Igual esse camarada aqui, ele estava assentado à beira do caminho, mendigando. A vida daquele cara não ia para frente de jeito nenhum. Nada dava certo na vida, como na minha vida, como na tua. Esse cego, ele representa nada mais, nada menos que a nossa vida. Da mesma forma que lá em Gênesis que eu li, que a terra era sem forma, a terra era vazia, até que Deus disse assim, haja luz. Ele pegou um elemento chamado água, que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor, e transformou em vinho, que tem cor, que tem cheiro e que tem sabor. Ele pegou a tua vida, querido, que não valia absolutamente nada para ninguém,
e mudou a tua história. Hoje você em Cristo é uma nova criatura. Você tem caráter, você tem personalidade, você tem dignidade, você tem autoestima, você tem sentimento, você tem inteligência, você tem beleza. Olha para quem está ao céu, olha que cara de crente, olha. A Bíblia diz que o nosso rosto resplandece como astros no mundo. A nossa vida, o coração alegre faz o que com o rosto? Deixa você bonito, olha que pessoa bonita perto de você. Fala para ela assim, obrigado. Está vendo que ela está te vendo bonito, está te achando bonito? A nossa história, queridos, ela é transformada para a glória de Deus. Eu estava no hospital, fiquei 11 dias no hospital, quase a igreja toda foi lá me visitar, a ponto do pastor ter que avisar aqui de público para parar de ir, porque todo mundo queria ir lá me visitar. E eu pregava o evangelho para todo mundo. Até a moça ficava na portaria, queria lá saber quem era o tio Silvio que estava internado. Ela foi lá no quarto, queria saber quem é esse tio Silvio, porque todo mundo quer ver o tio Silvio. Eu também quero ver. Eu falei, sou eu, muito prazer. E eu falei de Jesus, preguei. Então, um dia uma enfermeira entrou no quarto e falou para mim assim, eu já sei porque que o senhor é assim. Eu falei, por quê? O senhor tem autoestima curada. Eu falei para ela, eu sei. A nossa autoestima é curada, é ou não é? Você é feliz hoje? Deus tem feito milagres na tua vida? Deus tem abençoado você? Então, para de reclamar, em nome de Jesus. Para de murmurar, para de pôr defeito. Louve ao Senhor, exalte a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele mudou a tua história. Esse cara que estava sentado, pedindo esmola, mendigando, ele não conseguia sair do lugar, ele não saía daquela posição, ele estava à margem do caminho, à beira do caminho, o caminho passando, Jesus passando, e o cara não saía daquela situação. O mundo está aí, Jesus clamando, dizendo, vinde a mim, vós estáis cansados, oprimidos, eu te aliviarei. As pessoas estão ali e não saem dessa situação. Esse cara, ele estava cego, mendigando, mas ele tinha uma qualidade, ele ouvia, a fé vem pelo... E ele ouvindo que Jesus ia passando, o que ele começou a fazer? A clamar, a gritar em alta voz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Ele começou a gritar. Clama a mim, diz a palavra de Deus, responder-te-ei. Clama a mim, você tem que clamar a Deus. As pessoas vêm para a igreja em busca de solução, e Deus é a solução, Cristo é a resposta é Jesus para a tua vida. Não esqueça que Deus tem um plano na sua vida, e o plano de Deus é te abençoar. Tem um versículo que eu gosto muito no livro de Salmo, no capítulo 35, 27, o salmista diz assim, em alta voz, ele grita em alta voz, ele diz assim, cantem, alegrem-se todos aqueles que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor, que ama, olha que coisa tremenda, o camarada gritando, falando assim, cantem, alegrem-se todos vocês que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus ama a tua prosperidade, Deus ama o teu bem-estar, Deus quer que você tenha paz, alegria, segurança, tranquilidade, Deus quer que você tenha dinheiro, Deus quer que você tenha uma boa saúde, Deus quer que você tenha uma boa família, Deus quer que você reine onde você está, você tem que prosperar, a glória de Deus tem que resplandecer na tua vida. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, no livro de 2 Coríntios 4, 6, diz assim, o Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, o Deus que disse assim, haja luz e houve, mudou o mundo, Ele coloriu o mundo, Ele abençoou o mundo, Ele deu cor, Ele deu visão, Ele deu beleza, Ele deu forma para o mundo. O Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, foi Ele mesmo quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O Deus que diz, o Deus que diz que das trevas haja luz, houve na minha vida luz, houve na tua vida luz. Ele resplandeceu na tua vida. E aí diz o versículo 7 assim, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. Nós somos frágeis,
mas tudo posso, o poder de Deus se aperfeiçoa. Esse camarada aqui não tinha absolutamente nada como nós não éramos nada. Mas um dia nós chegamos para Deus, um dia nós fomos convidados para ir para uma igreja, um dia nós entramos numa igreja. Eu, há 40 anos atrás, eu entrei drogado na igreja, eu ouvi a palavra, eu aceitei a Jesus, foi feito um apelo. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mudar de vida? Levanta a mão. Eu levantei a mão, vem à frente. Eu fui à frente, oraram comigo e eu mudei de vida. Faz 40 anos que eu nunca mais voltei para aquela vida, louvado seja Deus. Eu entrei na igreja e não saí mais, para a glória de Deus. Hoje eu sou um homem extremamente feliz, porque a minha felicidade depende de Deus. A Bíblia de Jesus fala, sem mim, você não pode fazer nada. A minha paz vos dou. O amor de Deus está derramado na nossa vida pelo Espírito Santo que nos foi dado. A alegria do Senhor é a nossa. Nós temos força, cara, nós temos alegria, nós temos prazer. E esse cara começou a clamar, começou a gritar, porque ele estava percebendo que Jesus estava passando, e ele não podia deixar passar aquela oportunidade. E ele começou a clamar, e todo mundo que estava à volta dele dizia assim, cala a boca, fica quieto. Começaram a repreender. Pensa bem, quantas vezes você quis vir na igreja e os outros falam para você, que vai na igreja? Vai dar dinheiro para pastor? Vai perder seu tempo? Isso aí é bobagem, isso aí não muda nada. Você já ouviu isso? Não dá conversa. Ouve ao Senhor. Ouve ao Senhor. Deus é bom, cara. Deus é maravilhoso. E esse cara no clamor, tem um versículo, Salmo 34, 6, diz, clamou este pobre. Clamou este pobre. Clamou este pobre. Clamou este pobre. E o Senhor o ouviu. A Bíblia diz que Deus não está com o ouvido de Deus não está surdo que não possa ouvir, e a mão de Deus nunca está encolhida que não possa salvar. Deus está sempre pronto a atender e ouvir o clamor de um pobre que clama a Ele. Talvez você veja nesta manhã aqui em desespero de causa. Tua vida está um vazio e você precisa de socorro, de ajuda, de libertação. Você precisa sair desta vida, você precisa mudar, você tem que ter prosperidade, você tem que ter alegria, você tem que ter liberdade, você tem que ser feliz e não consegue. E veio nesta manhã aqui para clamar a Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, muda a minha história. Queridos, quando a gente toma a ceia, a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem, só nós sabemos a nossa dor. Só nós sabemos a nossa limitação. Só o ser humano, ninguém conhece você a não ser você mesmo. Você sabe aquilo que te aflige. E esse cara sabia da sua dor, da sua luta, do seu problema. Ele começa a clamar, e eles pediam para ele parar, e a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Jesus diz assim, se alguém quiser ser meu discípulo, ele precisa querer, precisa determinar no coração. Não dá ouvido para quem está perto de você. Não ouça. Eu me lembro há muitos anos, quando nós estávamos ali, a igreja era na Conselheiro, tinha um casal de adolescentes, que estava no período do batismo, eles estavam fazendo a classe, e os pais deles falaram que para eles não se batizarem. O pai dele falou para eles assim, se vocês se batizar, vocês vão apanhar. Vocês vão apanhar, vocês não podem se batizar. Vocês não vão mudar de igreja, vocês não vão mudar de religião. E eles vieram falar para mim o que eles fariam, se eles deveriam se batizar ou não. Eu falei, seus pais são convertidos? Eu falei para eles, eles falaram, não. Eu falei, então faz o seguinte, no dia do batismo, vocês se batizam, não fala para ele. Depois que vocês se batizarem, você conta, porque aí vocês vão apanhar, mas vocês já batizaram, tudo bem. Aí pode bater, eu já batizei. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu, quando me converti, eu fiquei fanático por Jesus. A minha mulher não era convertida, minha família nenhuma era convertida. E ela me encostou na parede. E ela disse para mim assim, você escolhe, ou eu ou Jesus. Eu falei para ela, eu já escolhi, eu quero Jesus. E foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Porque eu não perdi minha família, eu não perdi minha esposa, ela está comigo até hoje. Porque um dia eu clamei ao Senhor. Alguém que mudou a minha história. Nada mudava a minha vida. Eu perdi a minha vida, eu perdi a minha saúde,
eu perdi meus valores, eu desgracei a vida de muita gente, eu pus muito jovem na droga. Mas um dia Deus mudou minha vida, entrou na minha vida porque eu clamei ao Senhor, e Ele mudou a minha vida. E esse camarada, ele clamava, e Jesus parou. Deus nunca está ocupado o suficiente que não possa ouvir você. Ele, no meio daquela multidão, daquele barulho, ele ouviu o cego clamar por ele. Ele disse: alguém me chama. E ele parou no que estava fazendo, onde ia, no meio daquela multidão, para atender o clamor daquele cego, daquele homem que estava mendigando. E aquele camarada, quando Jesus chamou, sabe o que ele fez? Diz a Bíblia que ele lançou de si a sua capa. Talvez o único valor que aquele cara tinha na vida era a sua capa. Onde ele sentava, onde ele dormia, onde se cobria com ela, era um valor que ele tinha. O maior valor que nós temos é o Senhor. A gente sempre fala para o dependente químico: se você quer mudar de vida, entrega, porque o teu problema não são as drogas. O teu problema é falta de um relacionamento com Deus. Nenhum de nós aqui, o nosso problema, nós não temos problema. O problema de cada um de nós, muitas vezes, era falta de um relacionamento sério com Deus. Hoje não tem mais problema, porque nós temos relacionamento com Deus. Amém? Então esse cara, quando foi, e disse que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: o que Jesus fala para ele? Vai, a tua fé. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, é porque a gente crê que Ele existe, e que Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é recompensador, Ele vai recompensar você. Você só tem que entregar a tua vida para Deus. Se desprende da tua vida. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Joga fora a tua capa, aquilo que você cobre. A gente tem uma mímica que chama máscaras. Cada um que se apresenta tem uma máscara. Aquilo representa uma cobertura, uma capa. Às vezes a gente pensa, a gente mostra uma aparência que nós não somos. O homem vê a aparência, mas Deus vê o teu coração, a tua necessidade, a tua luta, a tua dor, a tua angústia, a tua tristeza. E você veio aqui nesta manhã em busca disto, desta luz. O Deus que disse que das trevas resplandecesse esta luz, Ele mesmo, Jesus, foi quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na imagem de Jesus Cristo. Temos este tesouro hoje, queridos, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós mesmos. Nele, hoje, o crente pode todas as coisas. E o crente pode dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Feche teus olhos. Quero orar com você. Presta atenção. Se Deus está falando ao teu coração, e você precisa entregar totalmente a tua vida. A Bíblia manda nós procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Nós temos que ser ouvintes praticantes, colocar em ordem a nossa vida, a nossa casa, a nossa história. Deus tem um plano na nossa vida. Deus quer nos abençoar sempre. Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós. E a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Muitas vezes a gente cochila, para no tempo e não dá valor à palavra. Desperta tu que dormes. Levanta-te do meio de mortos. Às vezes nós convivemos com pessoas que não são convertidas e que muitas vezes tentam nos influenciar e ficamos adormecidos
e não valorizamos o cristianismo, não valorizamos a fé, não damos valor total à palavra. E eu quero abençoar a tua vida, orando pela tua vida, colocando a tua vida no centro da vontade de Deus. Se Deus está falando no teu coração e você quer uma renovação espiritual, fique em pé no teu lugar, quero orar com você. Quero colocar a tua vida. Você que Deus está falando a tua vida, o teu coração, quero orar por você. Quero colocar tua vida diante de Deus. Senhor querido, nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, é Teu povo que se chama pelo Teu nome. Nós queremos, Deus amado, crescer na graça e no conhecimento. Muitas vezes erramos por falta de conhecimento, Pai. Tua palavra diz que nós devemos saber qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade. A Tua palavra diz para a gente compreender com todos os santos qual seja a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. Por isso dê a cada um de nós, ó Deus amado, a compreensão do plano da salvação, Pai. O sacrifício do Senhor na cruz, pois a Tua palavra diz que quando o Senhor for levantado, quando o Senhor foi levantado, o Senhor atraiu todos para si. Ó Deus amado, o Senhor nos trouxe até a cruz para nos ensinar, para nos dar uma visão, para mostrarmos que hoje nós somos criaturas celestiais, transformados, renovados, ó Deus amado, salvos, libertos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por aquilo que o Senhor Jesus sofreu, hoje nós somos sarados. E o Senhor, ó Deus, da mesma forma que o Senhor deu a vista a Bartimeu, que estava sentado, vivendo uma vida sofrida, mendigando à beira do caminho, parado, Deus amado, o Senhor hoje nos deu uma visão espiritual. O Senhor abriu as portas, o Senhor nos levantou, Deus amado, dessa situação que vivíamos e nos colocou neste caminho, Deus amado, um caminho de santidade, um caminho de vida, um caminho de amor, um caminho de paz, um caminho seguro, um caminho de liberdade. E o Espírito de vida que há em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Continue abençoando o teu povo, santificando, purificando, renovando a aliança contigo, ó Deus amado, sobre cada um deles. Que o Senhor opere com poder e glória, que o Senhor perdoe pecados, que o Senhor, ó Deus amado, possa santificar o teu povo, que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, ó Deus amado, meu Senhor, sobre cada servo, sobre cada irmão, sobre cada um destes amados, para a glória do teu nome, Senhor. E eu te louvo, Pai, eu te exalto, Deus, por este ministério, por esse trabalho, por esta igreja compromissada com a tua palavra, que tenha cada dia essa preocupação de levar vidas à santidade, Deus amado. A tua palavra diz que o Senhor ama, Deus amado, a nossa prosperidade. Deus amado, a tua palavra santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas. E é desta forma que nós queremos viver uma vida santificada, uma vida transformada, uma vida liberta, para a glória, honra e louvor do teu nome. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.